Oi, gente! Então, na aula passada eu passei um textinho para vocês a respeito de qualidade de vida. Passei também um questionário, estou esperando ansiosamente as respostas deste questionário para a gente saber como é que está a situação, né, como é que estão os indicadores de saúde aqui da região de Sobradinho. Então, respondam lá a atividade da aula passada. E hoje a gente vai falar sobre os indicadores de saúde, principalmente os indicadores de saúde pública, tá? Vamos voltar lá no conceito de qualidade de vida. O conceito de qualidade de vida ele é muito abrangente, né? Ele não vai compreender só a saúde física, mas também vai compreender ali o estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais, tanto em casa como na escola, como no trabalho, tá? E até a relação daquelas pessoas com o meio ambiente. Porque às vezes a pessoa ela tá muito bem financeiramente, tem um bom emprego, tem uma boa casa, os filhos todos em escola particular, mas o psicológico dela não tá bem, ela não tem contato com a natureza. Então, assim, o ideal é que todos os campos estejam alinhados, estejam em equilíbrio. É muito difícil? É muito difícil, mas é possível sim, ok? Bom, indicadores de saúde pública. A saúde pública, ela é um direito de todo cidadão, tá? E ela é de responsabilidade do Estado. Vai ser um conjunto de medidas e ações que visam garantir a qualidade de vida a toda a população. Então, quando a gente fala em saúde pública, a gente não está falando só de tratamento de doença. A gente está falando desde a prevenção das doenças, que é um lado muito importante da saúde pública. Porque quando a gente previne, a gente evita, por exemplo, hospitais lotados ou ter que gastar muita verba, muito dinheiro ou muita demanda com o tratamento de doenças que poderiam ter sido evitadas com a prevenção. Por exemplo, aqui em Sobradinho a gente tem um índice alto de dengue, né, de pessoas que sofrem com a dengue. As campanhas de prevenção a respeito de limpar os quintais, de diminuir os focos do mosquito da dengue, elas podem, né, afetar diretamente ali a quantidade de pessoas que vão aparecer com essa doença. Então, por isso que é importante a prevenção das doenças. A saúde pública também vai garantir ali o tratamento dessas doenças, caso a prevenção ou caso a doença não tenha como ser prevenida, como foi o caso aí do coronavírus, né? E também vai cuidar ali da parte de qualidade do ar, da água e da comida, que também está relacionada à prevenção e ao tratamento das doenças. Bom, não tem como a gente falar de saúde pública e não falar do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Eu, particularmente, sou uma defensora do SUS e vou explicar para vocês o porquê. O SUS ele foi institucionalizado lá na nossa Constituição de 1988, tá? A Constituição Federal. Ele é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, tá? O Brasil é o único país que oferece esse sistema de saúde gratuitamente para a população, que vai desde a prevenção de doenças até o tratamento de água, enfim, é muito complexo mesmo. E é o SUS que determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, seja a pessoa pobre, seja a pessoa rica, ela vai ter direito ao acesso às ações, medidas e os serviços de saúde. A professora, mas o meu pai trabalha, no trabalho dele tem plano de saúde, eu sou dependente dele, então eu não preciso do SUS. Você precisa sim do SUS, até porque é o SUS que regulamenta muitas coisas dos hospitais particulares, tá? Então, vamos ver aqui como que o SUS age no nosso dia a dia, para você ver que independente de usar um hospital público ou não, você está utilizando o SUS. Então, quando a gente come em algum restaurante, é graças ao SUS que existe a fiscalização por meio da vigilância sanitária. O que a vigilância sanitária vai fazer no restaurante? Ela vai ver as condições daquele restaurante, condições de higiene, vai ver se os produtos estão dentro do prazo de validade, né? Vai ver se as pessoas estão usando os equipamentos, né, de segurança para poder manusear aqueles alimentos, enfim. Essa vigilância sanitária é o que garante que as comidas dos restaurantes elas sejam de boa qualidade, tá? Tratamento de água.
o SUS ele participou da criação da Anvisa. A Anvisa, vocês devem ter ouvido falar bastante aí nos últimos tempos, né, a respeito da vacina, né, e a respeito da autorização da Anvisa ou não. A Anvisa é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, e ela também é responsável ali pelo controle do tratamento da nossa água, para ver se essa água está sendo bem tratada ou não. Tá? Então, se tem uma água de qualidade chegando na sua casa, é graças à Anvisa, que foi criada ali com a participação do SUS. Vacinação em dia. As campanhas de vacinação. Se a gente tem aquele caderninho, aquele cartãozinho lá repleto de vacinas, com a poliomielite lá que a gente viu, da paralisia infantil, se a gente é vacinado contra o sarampo, se a gente é vacinado contra hepatite, tétano, enfim, todas essas vacinas que a gente toma na nossa infância, né, desde o momento que a gente nasce, elas são garantidas pelo SUS gratuitamente através do Programa Nacional de Imunização, tá? E mesmo que você não tenha tomado essas vacinas na sua infância, por exemplo, aconteceu comigo esses dias. Eu machuquei a minha mão, cortei a minha mão numa grade que ela estava enferrujada. Rapidamente eu fui ao posto de saúde e dei a minha vacina antitetânica para evitar qualquer tipo de problema. E eu consegui tomar essa vacina gratuitamente, de uma forma bem rápida, graças ao SUS, que me garante aí essa vacinação de forma gratuita. É perfeito? Não é perfeito, tá, gente? Mas não é perfeito, a culpa não é do SUS, a culpa vai ser dos governantes que não sabem administrar o dinheiro que vai chegar nessa instituição, tá? E a gente tem também as campanhas de imunização, que é o que a gente tem esperado aí, rezar todos os dias para acontecer com essa Covid-19, com esse coronavírus, né? As campanhas de imunização são aquelas vacinas que são criadas a partir de doenças que já apareceram, né? Doenças que apareceram e essas vacinas são criadas para imunizar a população naquele momento. Exemplo, a gripe lá, H1N1, né? Quando teve surto de sarampo. Então, essas vacinas foram criadas e houve uma campanha de imunização que foi vacinando ali toda a população, que é o que a gente está esperando que aconteça aí o mais rápido possível com o coronavírus, né? Que essa vacina seja logo produzida, independente de qual país ou enfim, de onde ela vier, que ela seja produzida e que a vigilância epidemiológica, que é uma ação do SUS, faça as campanhas para imunizar toda a população. Bom, por isso, pessoal, que é importante a gente entender as coisas antes de sair falando qualquer asneira aí pela internet, né? Enfim, não acreditar no que a gente vê em rede social, não acreditar no que a gente vê em televisão, tá? Ler e entender as coisas para poder defender aquilo que é direito nosso, ok? Por isso a importância aí de defender o SUS, tá? E aí, pessoal, as medidas e as ações, elas vão variar de acordo com a necessidade da população. Às vezes, a população aqui de Sobradinho 2 tem algumas necessidades que a população de Sobradinho 1 já não tem mais, né? E vice-versa. Para entender quais medidas são necessárias para atender uma comunidade, ou uma cidade, ou um município, um lugarejo, enfim, é preciso realizar análises e pesquisas. Essas análises e pesquisas, elas são realizadas a partir dos indicadores, que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Os indicadores de saúde, eles nada mais são do que órgãos especializados que vão a campo, né? O que é ir a campo? É sair para coletar as informações da população e levar essas informações ao SUS, de forma que o SUS vá programar, vá orientar também e tomar as medidas e ações que mais atinjam, que sejam mais pertinentes naquela população. Bom, nós temos 6 indicadores de saúde, tá? Os demográficos, socioeconômicos, de mortalidade, fatores de risco e morbidade, recursos e cobertura. Vamos falar um pouquinho de cada um aqui. Quando a gente fala de indicador demográfico, a gente vai falar da taxa de natalidade. Taxa de natalidade é o número de nascimentos naquela população, tá? Se está nascendo muita criança, se não está.
taxa de fecundidade, a quantidade de filhos por mulher, se as mulheres são muito férteis ou não, tá? Naquela população. Taxa de idosos, né? Se tiver muito idoso naquela população, as medidas e ações serão diferentes de uma população onde só tem pessoas mais jovens, tá bom? Taxa de crescimento populacional, se está tendo muita demanda, se está tendo muita migração, enfim, se as pessoas estão vindo mais ou saindo mais da cidade. E taxa de crianças menores de 5 anos. E o que é que isso tem a ver, professora? Quando você tem uma cidade, uma população com um número muito alto de crianças menores de 5 anos, a estratégia que você vai tomar, as medidas e ações que você vai tomar em relação a campanhas de saúde, de prevenção, de tratamento de doenças, são completamente diferentes das estratégias que você vai tomar em uma população que tem muitos idosos, por exemplo, ou que tem muitos adolescentes, né? São estratégias, medidas e ações diferentes. Então, por isso que é importante saber esses indicadores demográficos para poder planejar direitinho como que a saúde vai ser utilizada naquela população. A gente tem também os indicadores socioeconômicos, tá? Socioeconômico vai estar relacionado à economia mesmo, né? Então, taxa de analfabetismo, tá? Vai mudar ali as estratégias de campanha, porque, por exemplo, não adianta nada eu ter uma grande taxa de analfabetos e eu sair distribuindo um monte de panfleto falando sobre coronavírus ou falando sobre dengue, se a população não sabe ler. Então, eu tenho que adequar a minha campanha, adequar a minha medida de acordo com a minha população, né? Proporções de pobreza, desemprego, por exemplo, pode ter distribuição gratuita de remédios importantes ou pode ter um desconto bom em remédios, isso também vai depender da taxa de desemprego e das proporções de pobreza. A gente tem também o indicador da taxa de mortalidade, tá? Esse indicador ele vai ser responsável por descobrir o motivo das mortes. Morrer é natural, isso vai acontecer, independente da população, tá? Mas se existe uma morte específica, né, se as pessoas estão morrendo por uma causa específica, é importante investigar para poder sanar aquele problema. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Mortalidade infantil, né? Se muitas crianças estão morrendo, a gente tem que saber o que está acontecendo com essas crianças, né? Se muitos recém-nascidos estão morrendo, a gente tem que saber se o problema está lá no pré-natal, se está no parto, ou o que está acontecendo, né? Se a gente tem muitos casos de diabetes ou de AIDS, a gente também vai trabalhar ali a respeito disso com campanhas, né? Com prevenção ou com tratamento. E se a gente tem muitos casos, por exemplo, de diarreia aguda, o problema pode estar lá no tratamento de água e de esgoto, no saneamento básico. Então, por isso que é importante a gente entender esse indicador de mortalidade para saber qual ação a gente vai tomar. Fatores de risco e morbidade. São aqueles fatores que eles podem causar alguma doença, né? Como a gente viu lá nas nossas aulas de sistema nervoso, o álcool e o fumo, eles vão atingir ali o sistema nervoso das pessoas e vários outros órgãos e eles podem causar alguma doença. As viroses, por exemplo, viroses são doenças causadas por vírus e a maior parte delas, né, conhecidas, elas possuem vacinas que vão prevenir ou que vão tratar aquela virose. Se existe uma grande taxa de pessoas morrendo com determinada doença causada por vírus, a gente tem que entender o que está acontecendo com a vacinação dessa população, se a população está tendo acesso àquela vacinação, né? Enfim. Aleitamento, tempo de amamentação. A OMS ela fala que as crianças devem ser amamentadas ali até os 2 anos de idade. Então, se numa população a mãe precisa voltar a trabalhar mais cedo e as crianças antes dos 6 meses elas já estão passando pelo processo ali de aleitamento, né? Passando pelo processo de desmame, que a gente chama. Então, essas crianças, elas podem vir a adquirir algumas doenças no futuro, né? Por conta do sistema imunológico, enfim. Isso também tem que estar... os órgãos responsáveis têm que estar cientes disso para poder trabalhar com prevenção, para trabalhar com tratamento, para saber onde vão investir os recursos.
E aí, falando em recursos, né, os recursos, eles são número de profissionais da saúde, coisa que tem sido muito falada aí nessa época, né, dessa pandemia. Números de leitos nos hospitais, é muito importante saber, para poder saber como agir, né. Uma das coisas que tem impactado bastante nessa pandemia é que ela chegou de surpresa e muitos hospitais muitas cidades não estavam preparadas com leitos de UTI o suficiente para atender a população, por isso que muitas pessoas morreram por conta disso, tá? Então, por isso que é importante saber disso e por isso que os jornais eles ficam divulgando sempre o número de leitos, né, e a quantidade de novas infecções e por que a gente não pode afrouxar agora, né, com os cuidados. Saneamento básico, se a cidade tem coleta de lixo, se tem tratamento de água e esgoto. E também as verbas disponíveis e como que essas verbas estão sendo utilizadas. Tudo isso tem que ficar muito claro para os órgãos responsáveis, tá? E também para a população. E por fim, a gente vai ter a cobertura. Cobertura vai estar relacionada ali às vacinas, né? Se tem vacina para toda a população. Número de consultas, se essa população está conseguindo se consultar. Quais são as consultas que essa população está fazendo, né? E também o número de pessoas com plano de saúde, porque quanto mais pessoas com plano de saúde, menos o sistema público vai ficar atolado, né? Vai ficar sobrecarregado. Então, são, assim, informações que são muito importantes para saber quais ações e medidas vai se tomar ali em relação à saúde pública. Ok? Bom, gente, essa foi a nossa aulinha sobre indicadores de saúde. Respondam aí a atividade, tá? Qualquer dúvida é só me mandar, estou aqui à disposição. E vamos que vamos, último bimestre, vamos arrasar igual vocês arrasaram no bimestre anterior, beleza? Muito obrigada e um grande abraço.